Olá, eu sou a Débora e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula sobre o intestino na comunidade da nutrição do ser. Hoje vamos falar sobre este órgão que é tão importante para a nossa vida, que é tão importante para o nosso ser e que muitas vezes fica esquecido, as pessoas não dão muita pelota para ele, o organismo não está funcionando muito bem, as pessoas às vezes acham normal não ir ao banheiro durante 3, 4 dias e fala que tá certo. Né? Eu tenho visto muito no consultório, às vezes eu pergunto para a pessoa, e como está o intestino? Ah, tá funcionando super bem. Legal. Quantas vezes você vai no banheiro? A pessoa responde para mim: Ah, eu vou umas 3 vezes na semana. Poxa, a semana tem 7 dias, então 3 vezes na semana o intestino não está funcionando nada bem, né? Então, infelizmente, muita gente ainda não dá ao intestino a importância que ele merece, tá? Então, hoje é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá. Bom, começando aqui, eu quero trazer para vocês já essa frase onde a gente diz que o intestino é uma ponte entre o que nos nutre e o que precisamos liberar. Ele é um canal de transformação. Então, por aqui a gente já consegue ter uma ideia do quão importante esse intestino é para a gente, né? Bom, vocês estão vendo aqui? A gente tem o cérebro e a gente tem o intestino. E aqui a gente tem o que demonstra essa ligação entre o cérebro e o intestino, tá? É uma conexão bioquímica e energética que existe entre eles. O intestino envia mensagens para o cérebro e o cérebro envia mensagens para o nosso intestino. Só que a quantidade de mensagens que o nosso intestino envia para o nosso cérebro é maior do que a que o cérebro envia para o intestino, tá? Então já começa por aí ele mostrando o quão importante ele é, tá bom? Outra questão que é para guardar, por que que a gente precisa tomar tanto cuidado ali no gerenciamento das nossas emoções? As nossas emoções, elas podem alterar o funcionamento intestinal, que por sua vez, esses desequilíbrios intestinais podem afetar o teu humor, a tua clareza mental, ansiedade e até depressão. Parece estranho a gente falar, né, de uma depressão que está correlacionada ali com o intestino. Mas a gente vai entender por quê daqui a pouco, tá? Mas guarda essa informação aí. Bom, o intestino, ele agrega a maior coleção de neurônios fora do cérebro. São cerca de 500 milhões de neurônios. É muito neurônio, tá? E isso forma o sistema nervoso entérico. Por isso que muitas pessoas chamam o intestino ali de segundo cérebro, porque ele atua de uma forma autônoma, mas em sincronia com o sistema nervoso central, tá? Embora ele tenha ali essa autonomia, ele está totalmente interligado ali com o nosso sistema nervoso central. A rede neural do intestino é capaz de coordenar funções digestivas importantes, como a liberação de enzimas digestivas, os movimentos peristálticos e a produção de neurotransmissores. Bom, as enzimas digestivas, elas servem para que a gente possa digerir aquilo que a gente come, tá? Então, elas ajudam a quebrar aquelas moléculas que vêm ali do alimento em partículas em menores, né? Em moléculas menores ainda, para que possam ser ali aproveitadas pelo corpo, tá? Porque a digestão é feita. Na verdade, assim, as nossas enzimas digestivas, elas começam a agir no momento em que a gente já se prepara para comer. A gente vai ver isso também, tá? Então, a gente tem ali a amilase na boca, que começa a digerir ali o amido. E ao longo do trato gastrointestinal, a gente vai tendo uma série de outras enzimas. Então, algumas moléculas, elas são muito grandes. E o nosso organismo, ele não consegue absorver essas moléculas muito grandes, tá? Por isso que a gente precisa da ação dessas enzimas digestivas para quebrar essas moléculas em moléculas bem menores, para que aí sim o nosso organismo consiga absorvê-las, tá bom? Os movimentos peristálticos são movimentos que o nosso trato gastrointestinal faz. Então, desde o momento ali que a gente coloca a comida na boca, você começa a mastigar isso, então a gente tem um bolo alimentar. No momento em que essa comida, ela toca ali o fundo da sua língua, ali a parte perto do palato, automaticamente o teu corpo já vai fazer um movimento ali para estar engolindo isso.
E aí, ao longo de todo o trato gastrointestinal, é como se fizesse uma massagem para estar movimentando esse bolo alimentar que vai descer, passar pelo teu estômago, e aí ele vai lá para o teu intestino, se transformando no bolo fecal, por onde ele vai ser eliminado ali na condição das fezes, tá? Aquilo que não foi aproveitado pelo teu organismo, mais uma série de toxinas e outras coisas ali que o organismo precisa eliminar, tá bom? E a produção dos neurotransmissores, ela entra aqui. Olha só isso. Por isso que a gente fala, né, do segundo cérebro. 90% da serotonina do nosso corpo, que é o hormônio ali que está relacionado com a felicidade, com o bem-estar, com a saciedade, e 50% da dopamina, que é o hormônio da motivação e do prazer, eles estão ali, ó, no intestino. Então, se o meu intestino, ele está muito inflamado, está cheio de parasitas, cheio de toxinas, ele não está legal, eu vou ter isso aqui muito reduzido. Por isso que falou lá no outro slide, né, da depressão relacionada ao intestino. Porque se eu não tenho serotonina, que é o meu hormônio da felicidade, o que que vai acontecer comigo? Eu não tenho serotonina, eu não estou feliz, eu não estou me sentindo bem, eu não tenho motivação, eu não tenho prazer em nada. Isso é uma depressão, né? Ansiedade também, está desregulado esse hormônio e a saciedade, né? Então, pessoas que estão com o intestino inflamado, que está com esse intestino que não está funcionando legal, não está com a microbiota ideal ali, tem muita dificuldade para poder estar emagrecendo. Primeiro, porque se ele está muito inflamado, o que tinha que estar no intestino vai vazar em parte para o teu corpo. A gente vai ter uma inflamação. Um corpo inflamado, uma das coisas que acontece é essa dificuldade para estar emagrecendo. E se eu não tenho uma saciedade, eu vou querer comer o tempo inteiro. E aí, se essa saciedade ainda está vindo junto com uma ansiedade, eu vou comer mais ainda, tá? Então, por isso que eu preciso ter essa visão, começar a olhar esse intestino de um jeito diferente, né? Porque às vezes a gente acha que o intestino tá lá só para tipo acomodou ali as fezes, por onde vai passar e vai sair, mas não. Ele comanda muita coisa dentro do nosso corpo, é responsável por muita coisa que acontece. A gente vai ver isso ao longo do caminho aqui. Vamos às funções desse intestino, tá? Digestão. O intestino, ele trabalha ali na nossa digestão. Na primeira porção do nosso intestino, o intestino delgado, logo que ele sai ali do estômago, né? A gente tem o estômago, tem uma válvulazinha, que é o piloro, né? Quando esse bolo alimentar que está dentro do estômago, ele já está digerido, está com uma acidez específica ali, esse piloro vai abrir e esse alimento, esse bolo alimentar, vai para a primeira porção do nosso intestino. Ali eu vou ter a absorção dos meus nutrientes de vitaminas, minerais e ácidos graxos, tá? Mas eu vou ter esta absorção quando o meu intestino está bem. Porque se ele não está legal, a gente vai ver nas células do intestino como que elas são ali, que eu tenho essas microvilosidades, eu não vou ter uma absorção eficiente porque tá tudo bagunçado, as bactérias ali não tá o ideal, não tem o meio ideal, então eu não consigo absorver. Então eu vou poder comer a melhor comida, mais rica em nutrientes, aquele prato mais colorido do mundo. Mas se ele não tá legal, eu não vou absorver. Eu vou gastar uma fortuna em suplementos. Posso tomar suplementos o dia inteiro lá, 50 suplementos diferentes. Se o meu intestino não tá bom, eu vou jogar o meu dinheiro no lixo, porque ele também não vai conseguir absorver essas vitaminas, os minerais que vêm ali nessa suplementação, tá? Então, sempre o primeiro passo. Quando vem fazer o tratamento comigo ali, quando está no consultório, que a gente faz ali a avaliação, a gente faz a biorressonância, primeira coisa que a gente olha é como está esse intestino, porque ele é a base do tratamento. Vamos à outra função, a eliminação. A eliminação, ela vai ali já no intestino grosso, né? Já vai ali para a porção mais final do intestino. Então, é o responsável pela eliminação dos resíduos metabólicos, toxinas, hormônios utilizados e restos de alimentos não digeridos. A constipação retém toxinas e pode aumentar a recirculação do estrogênio, que são disruptores hormonais. Então, vamos lá, algumas questões.
Tirando ali esses restos de alimentos que não foram digeridos, né, os alimentos ali que não foram aproveitados, tudo que o meu corpo precisa excretar, parte vai sair pelo intestino, tá? A gente tem alguns órgãos excretores, que é o intestino, né? Sai ali também pela urina, então assim, o que não serve para o corpo, ele vai mandar embora pelas fezes, pela urina e também pelo suor. Então, se o corpo está muito congestionado, o intestino não está dando conta de eliminar tudo isso, eu vou começar a ter problemas de pele também, né? Porque é um jeito que meu corpo vai estar ali fazendo para poder estar excretando. A nossa pele é um órgão, é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo, é a pele. Então, ele também trabalha esse processo de excreção, tá? Então, tudo que não serve para o corpo vai ter que ser excretado. Se eu tô com o meu intestino ali que não está funcionando bem e esse bolo fecal fica ali com restos de alimentos, essas toxinas, resíduos metabólicos, tudo isso, ele fica parado ali. E aí vai começar a fermentar, porque a gente tem as bactérias. Então esse bolo fecal ele vai começar a fermentar e perder água. São duas coisas essenciais que acontecem, tá? Essa fermentação, ela começa a dar aquela gases, que você fica com aquele desconforto, né, abdominal, aquela distensão. Comeu, aí fica com aquela barriga inchada, aquele mal-estar, tá? E se eu tenho uma baixa ingestão de água, isso ainda piora muito mais a minha situação. Porque o corpo precisa de água, tá? O teu organismo, ele precisa de água. Isso é essencial para ele. De um jeito ou de outro, ele vai ter essa água. Então, se você não ingere essa água ao longo do dia, o que que teu corpo vai fazer? Ele vai começar a tirar água desse bolo fecal. Por isso que quando você fica constipado, sai aquele cocô mais seco, né? A gente vai ver ali algumas imagens do cocô para você poder identificar ali para te ajudar, mas sai aquele mais seco, por quê? Porque ele ficou parado ali, ele foi perdendo água. Ou seja, se você não bebe água, é porque o teu organismo está ali aproveitando, reaproveitando, né, essa água do seu cocô. Então, assim, quando você for pensar ali que você não precisa beber água, que tem gente que fala, ah, eu não tenho sede. Quando a gente sente sede é porque o nosso corpo já está pedindo socorro para você beber água. A gente tem que beber água independente da gente ter sede ou não, tá? Então você se lembra sempre disso. Se você não beber água por bem, teu corpo vai ali pegar essa água do seu cocô e reaproveitar no teu organismo, tá? A constipação, ela retém as toxinas, e aí acontece isso. E aí pensa comigo, teu corpo, né, teu fígado principalmente, foi lá, trabalhou a noite toda para poder ali ajudar a eliminar essas toxinas que teu organismo foi acumulando de poluição, de uma série de coisas, né? A gente tem um horário ali na madrugada que o nosso fígado ajuda a desintoxicar o nosso organismo. Então ele trabalhou ali a madrugada inteira. Aí você deixa o cocô parado ali. Então, aquilo que tinha que ser excretado não vai ser excretado. A gente vai ver que ele vai voltar para o organismo. E aí vai se juntar com o que você vai acumular no dia seguinte. E isso vai se acumulando. Chega uma hora que seu fígado não aguenta, né? Então a gente começa a sobrecarregar o nosso fígado, a gente começa a ter ali uma inflamação sistêmica no corpo, onde tudo começa ali a ficar inflamado por causa dessa sobrecarga que está tendo. Então eu começo a ter queda de cabelo, começo a ter disfunção na tireoide, começo a ficar com esse desconforto gástrico, começo a ter dores, a pele fica opaca, uma série de coisas que vai acontecendo por causa dessa inflamação, tá? Então, é por isso que eu gosto sempre de quando chega lá no consultório, a gente olha, quando a gente vai fazer esse atendimento online que a gente faz, a gente olha sempre para essa base que é o intestino, tá? Os disruptores hormonais, a gente existe ali algumas coisas no nosso corpo. Por exemplo, microplásticos é um que está super em alta hoje, né? Porque infelizmente a gente descobriu, né? A ciência está aí mostrando cada vez mais para a gente o quanto a gente consome de plástico nos alimentos e em outras coisas. A gente tem muitos disruptores hormonais que vêm da água que a gente consome, né? Pensa assim, a gente tem a água que a gente consome, que ela é uma água que é meio que reutilizada, né? Então ali a gente tem estrógenos dentro dessa água, entre outras coisas. Por isso que também a gente vê muitas meninas hoje que acabam
desenvolvendo os seios mais cedo, acabam menstruando mais cedo, porque já tem essa sobrecarga que vem do alimento e que vem da água. E isso faz o quê? Ela entra no nosso corpo, então eu tenho ali o hormônio que precisa atuar na minha célula, tá? A minha célula, ela tem uma camada externa que reveste ela, que é a membrana, ela é lipoproteica. Então, nessa camada dela, ela tem vários receptores. É como se fossem umas anteninhas em cima dessa membrana. Então, quando vem ali um elemento, vem um hormônio específico, ou vem alguma coisa que a tua célula precisa, vamos dizer, usar, por exemplo, o ferro, tá? Eu tenho ferro que vem lá, minha hemácia traz o ferro, aí ela vem aqui na minha célula, na camada, eu tenho o receptor do ferro. Quando esse ferro se liga nesse receptor, ele abre uma portinha na minha membrana, e aí esse ferro consegue entrar na célula. Quando ele entra na célula, esse receptor perde a utilidade, como se ele morresse ali, tá? Só que esses outros disruptores hormonais, eles são suscetíveis a esses receptores, então quando ele se liga nesse receptor, ele entra na célula. E aí o hormônio que teria que entrar na tua célula, ou aquilo que teria que entrar na tua célula, por exemplo, o ferro, a gente tem problema com metal pesado, então a gente tem o metal em excesso no organismo, ele entrou, o metal vai entrar, o ferro não entra. Aí eu começo a ter uma deficiência de ferro. Então, esses disruptores hormonais são muito importantes a gente olhar para isso também e ter tudo isso muito bem definido nessa parte de desintoxicação do nosso organismo, justamente para a gente não ter essa competição que acontece, tá? Outra função do intestino é a imunidade. Cerca de 70 a 80% das células imunológicas, elas estão na mucosa intestinal. Por isso que a gente tem muitas doenças autoimunes que estão relacionadas ao intestino. Muitas doenças autoimunes, quando a gente começa a tratar o intestino, elas tendem a melhorar bastante, às vezes até a regredir. O intestino saudável, ele oferece uma barreira imunológica ativa, aumenta a tolerância e a defesa contra patógenos. Patógenos é tudo aquilo que vai causar algum dano ao nosso organismo, tá? Que trazem doenças, enfim. A gente vai ver ali mais para frente um pouquinho sobre esses patógenos aqui, o que que acontece, como que a gente pode se prevenir um pouco melhor contra eles em relação ao nosso trato gastrointestinal. Temos também ali a microbiota. Então, trilhões de bactérias compõem essa microbiota intestinal que influencia diretamente no sistema imune e na regulação do peso, do metabolismo das vitaminas, no teu humor e na tua cognição. Bom, vamos lá. Microbiotas são essas populações ali de bactérias que moram não só no nosso intestino, tá? Mas vamos começar ali por este intestino. Então, a gente tem as bactérias que são benéficas e a gente tem as bactérias que não são benéficas. Então, elas vivem ali em equilíbrio. Quando esse intestino não está legal, a gente tem um processo que a gente chama de disbiose, é porque aumentou muito essa população de bactérias patógenas. E aí diminui as benéficas. E é onde começa o caos. Daí a gente começa a ter inflamação, a gente pode ter uma síndrome do intestino irritável, a gente pode ter uma série de outras questões que estão envolvendo esse intestino. Só que outro fator que temos ali, agravante também, é que a gente não tem a microbiota só no intestino. A gente tem a microbiota na boca, a gente tem microbiota na pele, as mulheres têm a microbiota na vagina, no útero. Então, se a minha microbiota do intestino não está muito legal, essas outras microbiotas, que são todas ali meio que parceiras, elas também vão ficar em desequilíbrio. Então, uma candidíase de repetição, por exemplo, aquele corrimento que você não consegue melhorar dele nunca, que toma N medicações e ele não melhora, né? Ele para, aí daqui a pouco ele volta de novo. É porque não adianta a gente olhar só para essa região, né? A gente precisa olhar para todas as microbiotas ali. Se eu não olhar para o intestino, não arrumar o intestino, que é esta base, eu não vou conseguir melhorar a minha microbiota vaginal, né? Se eu tenho uma incidência muito grande que está dando cárie toda hora, está dando gengivite toda hora, porque a microbiota da minha boca não está boa, né? Então eu não posso olhar só para ela, eu tenho que olhar também ali como é que está esse intestino.
tô sempre com alergia, sempre me coçando, dá aquelas dermatites de contato. Tem gente que tem nessa região aqui do braço, né? Quando fica muito calor, tá muito quente, dá aquela alergia aqui. Eu vou olhar só para isso? Não, eu vou parar e vou questionar, opa, como é que tá o intestino? Né? Porque não vai adiantar eu ficar passando creminho ali, vai melhorar, daqui a pouco vai voltar de novo, enquanto eu não cuidar dessa microbiota central ali, que é a do nosso intestino, tá bom? Bom, aqui eu trouxe para vocês uma visão, tá? Um pedacinho do nosso intestino. A gente tem as células intestinais aqui. Isso aqui está mostrando para gente a hiperpermeabilidade intestinal. O que que é isso? As células do nosso intestino é para estarem todas assim, ó. Tá vendo aqui, juntinhas? E eu tenho essa ligação aqui, ó. É como se fosse um ganchinho, sabe? Tipo gancho, um grampeador, né? Eu peguei o grampeador e ali colei uma na outra, tá? Então, essa junção deixa elas bem juntinhas para que não passe nada do que está aqui dentro do intestino para fora do intestino. Então, aqui dentro eu tenho o intestino, nessa parte. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo, tá vendo aqui? As hemácias passeando aqui. E aqui o intestino. O que está no intestino, teoricamente, teria que ficar só lá no intestino, não pode sair de lá. Só que o que acontece? Algumas coisas, algumas questões são gatilhos para que inflame isso aqui, irrite essas nossas células e atuem direto aqui nessas junções. E aí vai fazer o quê? Vai quebrar essa ligação que tem de uma célula com a outra e a gente vai ter esse caminho. Então a gente fala que o intestino agora ele está permeável, né? O que está aqui vai acabar passando para a corrente sanguínea. Tá vendo aqui? O que tinha que estar aqui, ó, parasitas, vermes, bactérias e afim, tá? Então, assim, os parasitas, os vermes, eles não ficam só no intestino, né? Por isso que a gente às vezes tem uma dificuldade, a gente tem um ciclo correto de como deve fazer uma desparasitação, porque nem sempre você vai conseguir pegar eles todos no intestino. Então a gente tem a época certa ali, porque eles saem do intestino e eles vão para outros lugares, né? Já teve casos de raio-x mostrar ali parasitas no pulmão. Tem várias questões. Eles vão para músculo, eles vão para vários lugares. Quem gosta de assistir séries médicas tem um episódio até do Dr. House, eu acho que é na primeira temporada, que mostra ali uma moça que chega, que ela não conseguia enxergar direito, e aí quando eles vão ver, os parasitas tinham migrado e estavam no olho dela, tá? Cada tipo de parasita, que a gente tem muitos, eles têm uma afinidade específica para um lugar, para um tipo de órgão. Tá? Então, tem parasita que gosta de músculo, tem parasita que vai para o coração, que vai para o pulmão, que vai para o cérebro, para todos os lugares ali que você imaginar, tá? Não é terrorismo, não é querendo fazer terrorismo, mas é uma questão que a gente precisa se atentar, porque eles existem e todo mundo tem, tá? Porque eles estão aí, a gente se contamina a todo instante. Quem tem pet em casa se contamina, a gente se contamina naquilo que a gente come. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que desparasitar, né? Porque a gente não pode não comer nada se botar ali para viver numa bolha, né? A gente tem que viver e aí a gente se cuida para não ter consequências mais graves, tá? Então, algumas coisas aqui, alguns gatilhos que podem causar. O excesso de gordura saturada, né? Quem gosta muito de fast food, essas coisas que tem muitos produtos industrializados, mega ultra processados, muita gordura, todas essas coisas. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque isso irrita eles, a parede. Uma diminuição do ácido clorídrico e das enzimas digestivas. Aqui a gente tem uma questão muito importante em relação ao ácido clorídrico, tá? O ácido clorídrico, o nosso estômago, ele tem que ter um pH ácido para que ele possa estar digerindo o alimento que entra dentro dele. Isso faz parte da digestão e parte da proteção também. Por que parte da proteção? Porque se eu consumir um alimento que tem ali um ovo de parasita ou que vem alguma bactéria nesse alimento, esse ácido clorídrico do meu estômago, ele vai matar. A chance dele matar esse patógeno que está entrando junto com o meu alimento é muito maior, tá? Se eu não tenho esse meu pH do estômago ácido, se esse ácido não está com essa eficácia,
Esses patógenos que podem entrar com alimento, eles vão ficar vivos, eles vão chegar vivos no meu intestino. Se forem ovos, esses ovos vão eclodir e eu vou ter os vermes, assim que acontecem as contaminações, tá? E outra questão importante é que a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas que diminuem essa acidez estomacal. Por exemplo, com a idade a gente já vai diminuindo um pouco aí dessa acidez estomacal, que é o que a gente chama de hipocloridria, tá? Mas principalmente os prazóis da vida, os remédios que têm prazóis na composição, que é para não trazer aquele desconforto de refluxo, né? Não é que ele não vai trazer o refluxo, ele diminui, né? Ele, na verdade, assim, ele aumenta o pH do seu estômago, ele vai tirar ali essa acidez, vai deixar ele mais alcalino, e caso tenha um refluxo, você não vai sentir tanto. Porque a mucosa do teu estômago, ela é preparada para esse pH superácido que o estômago tem. Já a nossa mucosa aqui do esôfago, não. Então, por isso que quando a gente tem aquele refluxo, a gente sente a queimação. Realmente é uma queimação, é esse ácido que volta, que está nessa região que não é preparada para ter esse pH tão ácido e queima. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os prazóis, porque tem gente que acaba tomando isso, sente qualquer desconforto, vai lá, toma prazol, às vezes nem tem indicação médica, ou toma isso durante muito tempo. Isso prejudica essa cloridria do nosso estômago, e aí vai acontecendo essa série de questões. Além de prejudicar a tua digestão, aumenta a chance de você se contaminar com esses patógenos, tá? Então, infecções acabam também ali alterando essa nossa mucosa, o aumento da glicemia, a gestação, que mexe ali com o nosso corpo todo, o estresse, né? O emocional está muito relacionado com o nosso intestino, a menopausa, porque a gente tem ali um descontrole hormonal, uma série de questões que estão acontecendo no nosso corpo também, tá? Toxinas, alergias alimentares, uma dieta inadequada, antibióticos. Quando a gente fala aqui dos antibióticos, também entra anti-inflamatório. Por quê? Porque o antibiótico ele entra para matar uma bactéria. Só que quando a gente toma um antibiótico, a gente não seleciona ali, né? Ó, você só vai matar essa bactéria aqui. Ele mata várias bactérias, inclusive as benéficas do nosso intestino. Por isso que quando a gente faz um tratamento com antibiótico, é muito importante, depois que finaliza ali, né, tomar por aquele tempo que realmente foi recomendado pelo médico, né? Porque às vezes o médico manda tomar X comprimidos, aí sobra 2 na caixa. Aí a pessoa fala: ah, eu vou tomar esses 2 aqui, não vou desperdiçar, vou tomar esses 2 aqui. Então, não, a gente tem que tomar muito cuidado com antibiótico e anti-inflamatório também, principalmente anti-inflamatório que sobrecarrega, além de tudo, também o nosso rim. E depois que terminou o tratamento com essa medicação, a gente tem que fazer ali uma reposição da nossa flora intestinal, tá? Então, tomar ali, trazer esses micro-organismos ali, a gente vai ver algumas questões ali que dá para a gente estar ajudando nisso, tá? Mas é super importante você estar repondo essa flora que foi perdida com a medicação que você tomou, tá bom? E produtos químicos também. Quando eu tenho aqui um intestino que está extremamente desequilibrado, que eu tenho essa desbiose, eu tenho aumento principalmente das. Como é que eu vou te explicar aqui? Vamos lá. Você comeu um alimento a tua vida toda. E de repente você foi lá e comeu aquele alimento que nunca te fez mal e um dia você passou super mal. Aí você não ligou com aquele alimento específico, ok. Você foi lá, comeu de novo, passou mal de novo. Aí você descobre que por acaso, você começou a ser alérgico, como se tivesse uma alergia àquele alimento, tá? Isso não é bem uma alergia, a gente chama isso de sensibilidade alimentar, porque ele não te fazia mal e ele está te fazendo mal naquele momento por causa desse desequilíbrio todo que está acontecendo no teu intestino. Algumas pessoas, depois que vai, olha o intestino, a gente melhora esse intestino, ela tende a voltar a se alimentar sem nenhum problema. Outras acabam realmente ficando, né, com esse problema e aí tem que excluir aquele alimento ali do cardápio, tá? Mas a grande maioria volta a se alimentar sem problema, porque é uma sensibilidade alimentar pontual, né? Por quê? Porque tá tão inflamado, tá tão sobrecarregado que aquele alimento ali veio para fazer transbordar. E aí ele te causa ali uma sensação, por exemplo, tem gente que fica com o olho muito irritado, tem pessoas que têm
mais graves ainda, que chega a fechar aqui a glote, você não consegue respirar direito. Comigo foi uma vez com mandioca. Eu comia mandioca sempre. Aí, de uma hora para outra, eu começava a comer mandioca. Quando eu comia mandioca, inchava a boca, assim, muito mesmo. Tipo, parecia que eu tinha feito ali aqueles preenchimentos que deram errado, né? Ficava super inchado e foi vindo. Aí eu descobri que era mandioca, então eu fiquei um tempão sem comer mandioca, porque na época eu não entendia isso, não tinha esse conhecimento, né? Mas hoje eu consigo comer mandioca normal, nunca mais tive problema. Mas é porque acho que naquele momento meu corpo estava tão inflamado, tão esgotado, que a mandioca entrou e não fez muito bem, tá? Então a gente pode ali adquirir essas sensibilidades alimentares, então é sempre observar o nosso corpo. Eu falo sempre para a gente observar aquilo que a gente consome, se está caindo legal no nosso estômago, se não está caindo, tá? O nosso corpo sempre vai mostrar, tá? Aumento de alergias em geral. Então, a gente precisa cuidar dessa questão aqui, ó, porque isso vai desencadeando várias outras coisas. Trouxe aqui também para vocês o que é conhecido como a escala de Bristol. Então, já é aqui uma regra que você vai incorporar na tua rotina a partir de agora. Se você nunca foi lá no banheiro e depois que você terminou de defecar, olhou para o vaso para ver como é que estava ali a cara do seu cocô, a partir de agora você vai começar a fazer isso, tá? É muito importante, né? Isso é uma coisa que às vezes quando a gente fala assim, o paciente olha com aquela cara de tipo, eca, mas precisa olhar, né? Não só essa questão aqui da escala, que eu trouxe só essa escala de Bristol, mas também está envolvido ali a coloração, né? Então, se ele está muito amarelo, é porque no meu fígado não tá legal. Às vezes é uma hepatite, ou é porque eu comi muita gordura. Principalmente se eu tô ali com o cocô que tá meio avermelhado, se tem sangue, ou ele tá vermelho, mas eu não comi nenhuma beterraba, então eu já tenho que começar a me preocupar se é um sangramento, porque se é um sangramento que tá saindo ali junto com aquelas fezes, é porque algo mais sério ou tá no meu estômago, ou tá no meu intestino, eu tenho algo mais sério no meu trato gastrointestinal, que pode ser desde uma úlcera, né, uma gastrite muito erosiva, ou uma úlcera até um câncer, tá? Então, olhar para suas fezes depois é muito importante, tá? Outra questão é que sempre que se a gente puder escolher um vaso sanitário, uma cor de vaso sanitário, optar ali sempre pelo branco, né? O marrom, o preto, acaba não dando essa visibilidade que a gente precisa, tá? Então, cocô e xixi é muito importante a gente olhar ali depois que a gente faz. Pensa que aquilo está saindo de dentro de você, né? E aquilo está mostrando como que está dentro de você. Então, a gente precisa olhar para isso com outros olhos a partir de agora, tá? Bom, voltando à escala de Bristol, a gente tem aqui, ela vai de 1 até 7. O 1 é o famoso cocô de cabritinho, né? Que é aqueles de bolinha, que a pessoa tá ali super ressecada. Então, precisa aumentar a ingestão de fibras, aumentar a ingestão de água, né? Tomar laxante não é uma recomendação que a gente faz, porque tem gente que toma laxante durante tanto tempo que isso acaba ali machucando o intestino e acaba diminuindo, né, esse peristaltismo. É como se o intestino relaxasse. E aí, toda vez você vai ter que ficar tomando um laxante. Isso é péssimo para o organismo. Tá? Então, sempre a gente busca melhorar pela alimentação. É o primeiro passo, tá? Então, aumentar a ingestão de fibras, ameixa, a própria água de ameixa, né? A gente pega a ameixa seca ali, deixa num copo com água, no outro dia toma, aproveita aquela ameixa ali que ficou super hidratada ali naquela água, bate ela com uma mão, faz tipo uma vitamina ali com uma mão. Você pode colocar um psyllium junto, que é muito legal, tá bom? E sempre quando a gente pensar em fibras, eu tenho que aumentar a ingestão de água também, tá? Não adianta eu só ingerir fibras e não ingerir água, que não vai dar certo, tá? Você pode piorar o quadro. O tipo 2, né, são as fezes moldadas, mais duras e com bolas agrupadas que podem se soltar. Você tem que fazer uma força, né? Esses dois aqui é aquele que você precisa fazer muita força quando você vai no banheiro e aí acaba correndo o risco também de ter uma hemorroida, né? Acaba porque machuca, você tem que fazer muita força mesmo para poder estar expulsando aquele bolo fecal, tá?
Aí a gente entra aqui no tipo 3 e no tipo 4, que são os mais ideais. O tipo 4 é sonho de consumo. O tipo 3 são as fezes moldadas em forma de salsicha, mas ela tem ali algumas rachaduras na superfície. As rachaduras mostram que ela ainda está um pouquinho ressecada, mas ela está saindo, né? O tipo 4, elas já são compridas, que a gente fala que é a forma da salsicha, são super maleáveis e fáceis de evacuar. A gente entra aqui no tipo 5, que são as fezes não moldadas, né? Elas estão ali moles, mas elas ainda têm uns pedaços. São fáceis de sair também. Quando a gente entra ali no tipo 6 e no tipo 7, a gente já precisa ficar ali de olho. Por quê? No tipo 6, ela já está começando a ficar semilíquida. Então, eu já estou ali caminhando para uma diarreia, tá? O tipo 7 já é aquela líquida mesmo, diarreia, que aí, superstindo, a gente precisa procurar um médico, porque a diarreia ali, ela tá só água. Então, eu estou desidratando o meu organismo, tá? Infelizmente, em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, hoje a gente ainda tem, é um absurdo isso, mas a gente ainda tem muita gente que morre por causa de uma diarreia, porque vai desidratando, não procura um médico, não vai atrás. E aí, se você está perdendo água nessa desidratação, você começa a ter problemas em várias outras partes do teu corpo que precisam dessa água que está saindo nas fezes, né? Inclusive ali o bombeamento do teu coração, uma série de questões, tá? Então, sempre ficar atento a essas duas extremidades ali, tipo 6 e 7, o tipo 1 e 2, tá? Vamos procurar sempre ficar aqui, de preferência nesses dois aqui, tá bom? Então, por isso, a partir de hoje, guarda essas imagens aqui e fez cocô, foi lá no banheiro, dá uma olhadinha ali antes de dar descarga, como é que tá a carinha dele, tá? Bom, como o nosso intestino, né, ele pede SOS ali, ele pede socorro, ele mostra pra gente. Tem alguns sintomas ali que a gente consegue saber que ele não tá muito legal. Que é esse estufamento, gases, má digestão, a constipação, a diarreia, uma baixa imunidade, aquela pessoa que fica doente o tempo todo, candidíase, fungos, parasitas, TPM intensa, acne, lembra? A pele é um órgão excretor também, ali eu vou ter essa inflamação, então vou ter acne, a ansiedade, a sensibilidade alimentar e a dificuldade de emagrecer, tá? Causas mais comuns: dieta pobre em fibras e rica em industrializados, ultraprocessados, uso de antibióticos e anti-inflamatórios, o estresse crônico, falta de mastigação, consumo excessivo de álcool e açúcar, parasitas e fungos. Falta de mastigação. A gente precisa lembrar de comer com presença. Eu sei que às vezes na rotina frenética que muitas pessoas têm, a gente acaba ali comendo correndo, né? Eu já, em alguns períodos da minha vida, tinha dia que não dava tempo, comia em pé, nem sentava para comer. Hoje eu ainda me policio muito na hora que estou comendo, né? Porque às vezes eu tô comendo, mas a cabeça não tá sempre ali no prato. Então, é difícil mesmo, né, a gente trazer essa presença para o nosso comer, né, trazer essa presença para a hora da nossa alimentação. A gente precisa comer com presença. Primeiro, porque o nosso cérebro, ele entende quando a gente vai começar a comer e já manda ali o comando para a liberação das enzimas digestivas. Lembra das enzimas digestivas? Então, nosso cérebro que manda esse comando. Se, tipo, eu já vou pegando o prato, já vou sentando, já vou comendo e não paro nem para respirar, quem dirá o meu cérebro teve tempo ali de processar que eu vou comer. Então já vai prejudicar essa liberação das enzimas. Por isso que eu falo, a gente precisa aprender a comer com presença, parar, olhar aquele alimento que está ali no nosso prato, respirar, às vezes está ali naquela ansiedade, naquela correria. Lembra de respirar. A nossa respiração, ela está totalmente ligada com o nosso estado emocional. Pode ver, quando você está muito bravo, quando você está muito agitado, ansiedade, qual é o primeiro quadro que dá? A pessoa começa a respirar assim, né? Respirar rápido e aquela respiração só no peito aqui, né? Porque o certo seria a gente respirar com o peito e o abdômen, né? Igual o bebezinho ali respira pela barriga, né? Depois a gente cresce e aí a gente nem lembra mais que tem que respirar, né? Mas procura ali no momento em que você vai se alimentar, você olhar para esse teu alimento e você parar, respira, olha aquele prato, agradece aquele alimento, faz uma prece, se você quiser.
tá? Mas dá esse tempo para o teu cérebro entender, o teu corpo entender, é hora de me alimentar, tá bom? Porque aí ele já vai ali liberar, trabalhar nessa liberação dessas enzimas que vão melhorar a tua digestão. Mastigar bem os alimentos também é muito importante, né? Eu sei que às vezes a gente vê por aí falando que você tem que mastigar 30 vezes cada garfada. Eu até hoje não conheci ninguém que mastigasse 30 vezes cada garfada, tá? Mas a gente tem que buscar mastigar ali o máximo possível. Por quê? Quanto menor forem as partículas ali desse alimento que está chegando no teu estômago, melhor vai ser a digestão. Se a minha digestão é boa, eu vou estar ali ajudando a evitar todos esses incômodos aqui, sem contar que as partículas menores vão ser melhor aproveitadas pelo meu organismo, né? Aquele prato lindo, colorido, cheio de nutrientes, se eu mastigar ele muito bem, mandar essas partículas menores, eu vou absorver muito mais vitaminas e minerais para o meu corpo, tá? Aí vai ficar tudo melhor, cabelo fica melhor, pele fica melhor, unha fica melhor, a vida fica mais colorida, tá? Então, muita atenção aqui e vamos tentar comer com mais presença, tá bom? Bom, agora eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o intestino e o Reset 4D. O Reset 4D é o método que eu criei para não só cuidar do intestino, né, mas para a gente estar olhando para esse nosso corpo e cuidando desse nosso corpo de forma integral, tá? Por que que é 4D? Primeiro D, desintoxicar, né? O intestino lento e inflamado impede a eliminação de toxinas, como a gente já viu, causando a recirculação e sobrecarga hepática, né? Um fígado que está sobrecarregado, ele não desintoxica direito. Se eu não estou desintoxicando, o meu organismo vai ficar inflamado, tá? Se eu tenho o organismo inflamado, eu começo a ter uma série de outros problemas de saúde. Cabelo ruim, pele ruim, aumenta a glicemia, eu posso ter um processo ali de síndrome metabólica, pode aumentar a pressão arterial, tenho maior acúmulo de gordura na região do meu abdômen, tá? Aí a gente olha para isso e fala, daí para frente é só meio que ladeira abaixo, tá bom? Então, assim, o fígado, ele é muito, muito, muito importante, porque ele que é o chefão da faxina do nosso organismo, tá? O intestino, ele ajuda a eliminar, mas quem é que é responsável ali por cuidar dessa faxina é o nosso fígado. O outro D é desinflamar, né? Uma desbiose intestinal gera inflamação crônica de baixo grau, dificultando o emagrecimento e o equilíbrio hormonal. O emagrecimento, né? Que é o que a gente busca quando a gente está ali, não só para poder esteticamente ficar melhor, né? Mas para nossa saúde. Porque gordura visceral, que é aquela gordura que se acumula ali no nosso abdômen ali, ela é péssima para os órgãos, ela aumenta a tua insulina, ela mexe com a tua pressão e uma série de outras questões, tá? Se eu tenho um desequilíbrio hormonal, eu tenho uma série de hormônios que atuam no meu corpo ao mesmo tempo, né? E eu tenho vários hormônios que são produzidos pela mesma glândula. Então, por exemplo, eu tenho ali a suprarrenal, que é uma glândula que produz o cortisol, que é um hormônio mega importante para gente, né? O hormônio da vida, é o hormônio que bota a gente em ação, só que ele produz um monte de outros hormônios, testosterona, progesterona, uma série de outros, tá? Aí você pensa comigo, se está desequilibrado o meu intestino e eu não tenho testosterona, progesterona não tá legal, enfim, os meus hormônios femininos ali não estão muito bem, o que que vai acontecer? Eu vou ter baixa libido também. E aí nem sempre a culpa é da menopausa, tá? Às vezes a culpa é do intestino. Então a gente precisa ali diminuir essa inflamação do nosso corpo, né? Tentar trazer esse equilíbrio para os hormônios. Então, nesse desinflamar, dentro do Reset, a gente trabalha uma série de questões. A gente olha para o nosso círculo circadiano, que é o nosso reloginho interno, para ajustar cortisol, porque o cortisol também, se ele está muito alto, eu não consigo dormir direito, enfim. Ele faz uma bagunça ali junto com os hormônios, tá? Então, por isso que o desinflamar traz esse equilíbrio hormonal para a nossa vida. O nosso outro D, o terceiro D, é o de desparasitar, né? Porque os parasitas e fungos, eles fazem um caos no nosso corpo. Então, a gente tem aqui a Cândida, por exemplo, que ela não traz só candidíase, ela afeta o humor, ela mexe com o apetite, ela bagunça a nossa imunidade, ela causa fadiga, tá? E
a gente tem que olhar também, porque quando a gente tem parasitas, lembra? A gente tem parte dos parasitas que ficam ali no intestino. Aí eles estão lá no intestino. Aonde que eu absorvo as vitaminas e os nutrientes do meu alimento? No intestino. Aí a parede do meu intestino que tem que absorver ali a minha célula intestinal não tá legal. Ela não vai conseguir absorver direito. O parasita tá lá. Quem que vai se alimentar das minhas vitaminas ali, do meu prato super colorido daquele suplemento que eu tomei? Os parasitas, né? Então, quanto mais a gente alimenta os parasitas, mais fortes eles ficam, mais eles se procriam ali dentro do nosso corpo, tá? Então, por isso que a gente precisa desparasitar, tá? Por isso que o dedo desparasitar tá aqui dentro do reset. E quando a gente trabalha esses 3 Ds aqui, a gente tem o despertar, que é quando o intestino está limpo, está nutrido, a mente clareia, a energia circula, a gente já não está mais com essa inflamação, e aí o nosso despertar acontece. A gente desperta por uma versão melhorada da gente mesmo, né? Tá com um monte de toxina, sem estar toda inflamada, sem estar cheia de parasita. Dentro do reset, a gente tem também ali a nossa comunidade da nutrição do ser. E como o intestino é tão importante, óbvio que ele está ali dentro também. A gente olha para dentro dessa comunidade. Então, a gente tem os pilares da nutrição do ser. A nutrição do ser, eu trabalho com 5 pilares. A gente vai lá desde o físico, mental, emocional, o energético e o espiritual. Porque não adianta eu tentar ter um corpo físico, cuidar do pilar físico, sem, por exemplo, cuidar do espiritual, sem cuidar do meu emocional, né? Todos os pilares, eles estão juntos ali para poder sustentar esse ser que somos, tá? Se tem problema num pilar, eu vou ter problema em outro, tá? Afeta o todo. Por isso que a gente representa aqui, ó, nessas colunas, né? Se eu tirar uma coluna aqui, as outras vão ficar meio bambas ali, não vai sustentar muito bem essa estrutura. Então a gente precisa olhar para tudo. Por isso que dentro da nutrição do ser a gente olha para o ser como um todo, tá? Não somos partes isoladas. A gente é um todo, complexo todo, mas a gente é um todo. E dentro da nutrição do ser, o intestino faz parte de cada um desses pilares. Então, no pilar físico, ele é ali a base do metabolismo, a nutrição celular e a eliminação. Ele afeta peso, imunidade, pele, cabelos e ciclo menstrual. No pilar mental, a gente tem ali a desbiose, que é uma baixa produção ali dos neurotransmissores através dessa desbiose, e o intestino inflamado, que traz aquele nevoeiro mental, irritação e uma série de outras consequências. Aí o intestino, dentro do nosso pilar emocional, ele registra traumas. Então, a gente tem ali diarreia, constipação, ele está relacionado ali com o nosso emocional. Medo, vergonha e raiva se manifestam no ventre, tá? Porque a gente tem ali também dentro, que a gente pega parte da medicina chinesa. Quando a gente fala da medicina chinesa, cada órgão está relacionado com uma emoção, né? A raiva é no fígado, o medo é no rim. Então, por isso que ele fala aqui, ó, medo, vergonha e raiva se manifestam no ventre. No pilar energético, a gente tem 2 chakras importantes, tá? Dos nossos 7 chakras principais, que estão ali correlacionados com o intestino. Esses 2 chakras que eu tô falando aqui, o chakra sacral, que é o Svadhisthana, e o plexo solar, que é o Manipura, eles são esses 2 aqui, ó. Ou seja, ele pega toda essa região do meu trato gastrointestinal, tá? Esse aqui é o plexo e este aqui é o sacral. No nosso sacral é a sede do prazer, da criatividade e da fluidez. O sacral, que é este aqui, a gente tem ali, ele é responsável pelos nossos órgãos sexuais. Então, por isso que ele fala do prazer, da criatividade, dessa expansão nossa, tá? O plexo solar é a morada do nosso poder pessoal. A gente pode dizer também que ela é a morada da nossa criança interior, tá? Fica ali nesse chakra, está correlacionado com o nosso plexo solar. A parte da digestão, a parte do fogo. Então, esse nosso poder pessoal, ele está ali nesse chakra. No pilar espiritual, ventre limpo favorece a conexão com o eu superior. Mulheres conectadas com o ventre acessam o seu poder ancestral.
a gente olha para essa frase e para esse pilar espiritual, nos remete ao quê? Né? Aonde é gerada a vida na mulher? A vida é gerada no ventre. Então, a luz, a vida, o início de tudo, o poder da mulher está nessa região aqui. Então, viu como é importante quando a gente olha para o ser, né, total, quando a gente pega o intestino, que é só um órgão, e a gente joga ele dentro desses pilares todos aqui, e equilibra todos eles, aí a gente consegue nutrir realmente o nosso ser. A gente não nutre o ser só com um pilar, a gente precisa de todos, tá? Bom, aqui temos, né, alguns alimentos que eu trouxe para você, correlacionados ali que são bons e aqueles que não são tão legais, que não quer dizer que você tem que tirar para sempre da tua vida, mas tentar evitar, né? Então, legais. Vamos começar por eles. Fibras solúveis, chia, linhaça, psyllium é muito bom. Aveia. Aveia, eu coloquei aqui uma observação para cuidar com a contaminação cruzada. Aveia é super comum ter uma contaminação cruzada com glúten, tá? Então, quem tem muitos problemas com glúten, é bom evitar a aveia também, porque a gente nunca sabe quando ela está contaminada. Por que que acontece? Esses cereais, eles vêm todos ali daqueles silos, né? Que é aquele negócio grandão, aquela estrutura gigante, onde ele fica ali armazenado, certo? E aí, eles não limpam o silo, né? Eu coloquei, semana passada tinha trigo nesse silo. Eu não limpei, fiz uma faxina lá para ir lá e jogar aveia, tá? Então, por isso que acontece essa contaminação cruzada, a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Psyllium é excelente, tá? É uma fibra excelente. Só que aqui já uma anotação para vocês. Sempre que falar de fibra, que eu tiver uma ingestão de fibra, eu preciso aumentar a minha ingestão de água. Se eu só usar fibra e eu não consumir água ali, o mínimo de água que você precisa consumir por dia são 35 ml para cada quilo de peso teu, tá? Esse é o mínimo que você precisa consumir. Se você não consome e você só vai ali aumentando a tua ingestão de fibra, fibra, ela deixa a gente mais saciado, né? Quando a gente vai fazer ali uma dieta, a gente aumenta a ingestão de fibra. Por quê? Porque ela te dá saciedade por mais tempo, porque a digestão dela é muito lenta, tá? Essa é a questão. Só que ela vai se acumulando ali, porque ela não digere, a gente não consegue digerir ela direito. Então, ela vai se acumulando, e aí, se eu só tenho fibra, ela vai se acumulando, 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 e chega uma hora que aquilo faz tipo um tampão, tá? E aí, tem pessoas que realmente, quando aumenta essa ingestão de fibra, não conseguem ir no banheiro, ficam dias e às vezes tem que ir para o hospital fazer uma lavagem, tá bom? Porque fica parado ali aquele monte de fibra, não bebe água direito, aí o organismo ainda tá puxando a água daquele bolo fecal, então precisa às vezes ir para o hospital para fazer uma lavagem, tá? Então, vai aumentar a fibra, a gente tem que sempre olhar para a quantidade de água que toma, tá bom? Prebióticos naturais, chucrute, kefir, kombucha, iogurte vegetal, alimentos fermentados. Prebióticos naturais, tem uma receitinha que eu gosto muito de passar também, que é a maçã. É excelente, a maçã cozida para o intestino, é muito boa para a mucosa intestinal e funciona ali como prebiótico. Tá? Você faz o quê? Você só cozinha a maçã, pica a maçã, cozinha ela, bota ali com um tiquinho de água só, põe canela e deixa ali ela ficar bem cozidinha, fica uma delícia, né? Ela vira até uma sobremesa ali, é super nutritiva e faz muito bem para o intestino, tá bom? Alimentos fermentados, e a CUT, de modo geral, é uma maneira ali da gente estar ajudando essa flora intestinal, né? Tem alguns outros que a gente compra na farmácia, enterogermina, alguns mais específicos, Floratil, mas a gente precisa olhar muito para isso, porque não posso também ficar consumindo isso em excesso, tem um limite, né? Então, tudo na vida é equilíbrio. Nosso corpo precisa do equilíbrio, tá? Então, também não é para pegar e sair tomando tudo quanto é, comprar todos ao mesmo tempo e querer tomar. A não ser que, por exemplo, teve ali um episódio de uma diarreia, igual a gente falou, do antibiótico, que você precisa fazer uma reposição maior, aí é interessante. Mas isso aqui você pode fazer. Então, vai tomar Yakult, por exemplo, quem não tem ali um problema com a lactose, é um por dia. Não precisa mais do que isso, tá bom? Caldo de ossos, muito legal, além de ser riquíssimo em colágeno.
né? Gelatina natural. A gelatina natural não é aquela colorida com sabor artificial, aquela lá é péssima, tá? Comida de verdade, que é aquela que a gente compra na feira, que a gente vai lá no açougue, tá bom? Não é aquela que a gente compra na prateleira do supermercado. Mastigar bem os alimentos e se alimentar com presença. O que evitar? Açúcar refinado, farinhas brancas, óleos vegetais processados. Óleos vegetais, óleo de soja, de canola, de algodão, de milho, eles são riquíssimos em ômega 6. Ômega 6 é extremamente inflamatório para o organismo, tá bom? Por isso que eles não são muito indicados ali, a gente tem que tomar cuidado. Álcool em excesso, bom, isso faz mal para o intestino e para o resto do corpo todo, né? Principalmente para a mente. Alimentos industrializados, fast food, carnes e peixes crus, carnes mal passadas e saladas mal higienizadas. Vamos lá. Carnes e peixes crus. Antes de você pensar aí, ah, é a minha comida japonesa, o meu quibe cru. Vamos lá. Eu adoro comida japonesa. Também gosto muito de quibe cru, tá? Mas hoje eu como com consciência de que eu preciso me desparasitar com mais frequência. Porque esses aqui passam muito, né, dos parasitas que a gente falou. Né? A gente tem várias pesquisas aí mostrando, principalmente em relação ao salmão, que ele é riquíssimo em parasitas, tá? Não é fake news de Instagram, não. Isso aí é real mesmo, tá? Então a gente precisa ter essa noção de que quando a gente, não é porque a gente não vai mais comer, né? Evitar, mas se você consumir, você tem que estar ali consciente dessa possibilidade. Então a gente aumenta ali o tempo de desparasitação. Aqui em casa, de vez em quando, a gente come, né? A gente adora comida japonesa, a gente vai no restaurante, tudo. Então, a gente desparasita de 4 em 4 meses, né? Não é de 6 em 6 meses. Até porque também tem pet em casa. Então, quem tem cachorro, gato também tem que desparasitar ali com mais frequências, inclusive desparasitar os bichinhos, tá? E desparasitar não é só você ir na farmácia comprar medicação e tomar. Tem ali o ciclo, né? A gente tem que seguir ali o ciclo do parasita. Tem o jeito certo de você estar desparasitando. Outra questão que você precisa levar em conta quando você vai desparasitar é você olhar o fígado, né? Mesmo lá dentro do reset, que a gente trabalha esse processo de desparasitação, antes de tudo, eu vejo como que está o fígado da pessoa. Porque se eu olho e esse fígado ele já está muito sobrecarregado, a pessoa me trouxe ali um exame de laboratório, eu olho ali os parâmetros de fígado, TGO, TGP está super alto. Então, meu fígado já está comprometido. Eu não vou desparasitar. Por quê? Porque quando esses bichinhos morrem dentro da gente, ali, esses parasitas morrem, eles liberam mais toxinas. Então, eu tenho um fígado sobrecarregado que não está conseguindo lidar já com as toxinas que tem no organismo. Como é que eu vou dar mais toxina para ele poder lidar, né? Então, primeiro a gente olha para esse fígado, depois a gente desparasita, tá? Então, desparasitar não é só você ir lá na farmácia comprar um remédio e tomar de qualquer jeito porque não vai resolver muita coisa, tá bom? Aqui eu trouxe uma enquete, né, que você vai fazer com você e o seu corpo, tá? O intestino a gente já viu, né, que ele é bem complexo. Então, tudo que ele quer é que você lembre que ele existe e que ele tá ali para te ajudar, tá? Então, algumas coisas que você vai perguntar para o teu intestino ali, observar no seu corpo. Quais alimentos me deixam indisposta ou estufada? Começa a observar ali o que que você está comendo que não está caindo muito bem. Ah, eu comi uma refeição que tinha 5 alimentos, não sei qual é. Então tá, o que que você vai fazer? De uma próxima vez você vai comer um desses 5. Observa. Ah, não é esse. Pega o outro, tá? Até você descobrir ali quais são os alimentos que não te caem muito bem. Quais alimentos soltam o meu intestino? Quais alimentos travam o meu intestino? Né? Tem coisa que a gente come, por exemplo, lactose, né? Derivados de leite, leite e os seus derivados todos ali. Quem tem uma intolerância ali, não cai muito bem com lactose, normalmente tem uma diarreia muito grande quando consome, tá? Então, é observar ali o que que solta e o que que prende esse intestino. O que que o meu intestino tenta me comunicar, né? Que emoções ou situações eu não estou conseguindo digerir. Então vamos lá, a gente viu que o nosso intestino também ele está muito relacionado ali com o nosso emocional, tá? Então existem situações, existem lugares, existem pessoas que às vezes são indigestas para a gente, né? Então, assim, fica aquela sensação de que algo não está muito legal. Então, tem situações que às vezes a gente começa a sentir aqui, né? Que fica aquele, parece que tem um bolo na garganta.
Então, isso já está ali prejudicando a nossa digestão. As palavras que não foram ditas, que você queria falar e você engoliu, o sapo que você engoliu, né? Vai interferir ali na tua digestão, tá? E pessoas também, né? Tem gente que às vezes você sabe que você vai ter que ir em um determinado lugar e você vai encontrar aquela pessoa, você já pensa, ai meu Deus, que saco, né? E aí já começa a te dar uma sensação, já te dá aquele mal-estar, já te dá aquele bolo no estômago, ou quando você chega que você vê a pessoa, já te dá aquele frio na barriga, aquilo tudo, tá? Então, são situações e pessoas indigestas. Então, na medida do possível, quando a gente puder evitar, é legal, tá? Olhar também para que emoções estão guardadas ali no meu ventre. Lembra que a gente mostrou ali os dois chakras principais que a gente tem lá no nosso ventre? Então, tem lá o plexo solar, que é o chakra que eu falei que tem a nossa criança interior, nosso poder pessoal. Então, muitos dos traumas, crenças, eles ficam ali nessa região, guardados nesse chakra, tá? Então, olhar para isso, tentar ali buscar o fundamento. Normalmente, quando é crença, a gente olha para essa crença, quando a gente consegue identificar ela, a gente identifica, e aí você começa a se questionar, né? O cérebro é super questionador, ele adora responder pergunta. Então, quando você levanta ali a pergunta para o teu cérebro, ele vai buscar a resposta, né? Então, questionar. Essa crença faz sentido? Porque às vezes é uma coisa que você ouviu lá de criança, né? Dos pais ou de alguém na escola, enfim. Uma coisa que você ouviu que hoje na tua vida adulta não faz sentido, mas está lá impregnado, né? Então você começar a se questionar se isso realmente faz sentido, tentar trazer ali, substituir isso na tua vida, tá? Então isso é bem importante também a gente fazer não só para o nosso intestino, mas para a vida, né? Porque às vezes a gente deixa de fazer tanta coisa por causa de uma crença que, na verdade, hoje nem faz tanto sentido. E a gente fica se prendendo a tudo isso, tá bom? E como posso escutar o meu corpo com mais presença? Escutar o corpo com mais presença é principalmente você observar ele, né? Olhar para esse corpo. A gente tem que entender que esse corpo, a gente precisa cuidar dele, porque ele é a nossa morada nessa vida, né? É esse corpo saudável que vai nos possibilitar a estar aqui, buscar os nossos sonhos, realizar os nossos propósitos, fazer as coisas que a gente gosta, estar com as pessoas que a gente gosta. Então a gente precisa cuidar bem dele, né? Para que ele possa ali sustentar esse nosso ser e fazer com que a gente flua pela vida, né? Porque a gente tem que fluir pela vida. Porque senão aí depois chega lá na frente, ali quando você estiver nos seus últimos dias, vai falar, caramba, eu não fiz nada da minha vida, só passei pela vida, né? Não fluí, não vivi, só passei, só existi. Então, é essas pausas, é você parar, você observar esse seu corpo com presença, você olhar essa complexidade que todos nós somos, né? E cuidar, tá? Cuidar dessa morada que Deus deu pra gente aqui nessa vida, a gente precisa cuidar bem dela, porque ela é a casinha do nosso ser, tá? Então, vamos olhar um pouco com mais amorosidade para esse corpo. E não esqueça que o intestino feliz vai te deixar bem mais feliz, né? Quando você pensar no, tô meio para baixo hoje, tô sem motivação, tô triste, será que é meu intestino que não tá legal? Deixa eu olhar ali um pouquinho para ele para ver se a gente dá um up na vida, deixar a vida mais colorida, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui. Em breve a gente se vê novamente. Até mais.